Alô, boa noite, gente querida. Estou aqui de novo. O Atalaia Radical está aqui de novo. Eu estava lembrando hoje do sermão do Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Aí eu lembrei, eu vou falar alguma coisa hoje a respeito disso. Não vou plagiar, mas vou falar sobre isso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? A Bíblia responde essa palavra. Essa pergunta que eu fiz. O que é que pode acontecer com pecadores nas mãos de um Deus irado? Digamos, lá em Gênesis capítulo 6, houve uma resposta. O que é que acontece com pecadores nas mãos de um Deus irado? Aconteceu lá no dilúvio, como todo mundo sabe. Inclusive em muitas casas, aqui onde eu moro eu não vi ainda, mas lá em Campo Grande onde eu morava, em muitas casas tinha um quadro com a foto da Arca de Noé. Agora, se eles levam em conta o acontecimento que houve com aquela arca, isso eu não sei. Em outros lugares tinha da travessia do Mar Vermelho. Também eu não sei se eles levavam em conta o acontecimento que estava ilustrado naquela foto. Bom, no dilúvio aconteceu. O que acontece com os pecadores nas mãos de um Deus irado? Deus estava irado lá por causa da corrupção da terra que estava acontecendo. Aí depois aconteceu mais outra. Deus se irou contra o rei do Egito. Deus se irou contra o povo egípcio que estava massacrando o povo de Deus. E o que aconteceu? Bom, antes do povo sair do Egito, do povo de Deus sair do Egito, já aconteceu muita coisa. Está lá no capítulo 14 de Êxodo. Agora, a maior coisa que aconteceu, o maior destaque, foi na travessia do Mar Vermelho. Quando Deus matou todo o contingente masculino do Egito, na travessia do Mar Vermelho. Então isso é o que acontece com pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois, nós vemos também em Número, capítulo 6, o que aconteceu lá com Corá, Datã e Abirão. Porque Deus estava irado com eles. Deus falou para Moisés, eu vou matar essa cambada aí. Era uma tribo, uma aldeia. 250 pessoas mais ou menos, uma familhona. De Datã, Coré e Abirão. Então Deus fez abrir a terra e a terra engoliu todos eles, 200 e pouco. E depois teve um punhado que se revoltou por causa disso, porque eles não viram que era Deus que estava fazendo. E depois Deus matou mais 14.700 dos que se revoltaram por causa disso. Então é o que acontece com pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós vemos lá no livro de Esther também, no capítulo 7, eu gosto muito do livro de Esther. Ele tem 10 capítulos e não fala o nome de Deus em nenhum dos 10 capítulos, mas Deus está vivinho trabalhando ali. E ali também Deus mostrou o que acontece com pecadores nas mãos de um Deus irado. Apareceu uma cambada lá que queria destruir o povo de Deus. Aprontou uma lá, fez a cabeça do rei, o cabeça era um tal de Amã. E o que aconteceu? Todos aqueles que iam destruir o povo de Deus foram destruídos. E esse Amã, ele queria enforcar um servo de Deus que estava lá, que era Mardoqueu. Ele fez uma forca de 50 côvados para enforcar o Mardoqueu, mas quem foi enforcado nela foi ele. Porque isso é o que acontece com o pecador nas mãos de um Deus irado. Depois veio Daniel. Nós temos lá em Daniel
capítulo 6, o que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com Daniel lá no capítulo 6? Lá acontece que eles puseram o Daniel na cova dos leões, mas quem morreu comido pelos leões foram os camaradas que fizeram a trapaça e jogaram Daniel lá na cova. Eles que morreram comido pelos leões. Aí depois vem Deus para mostrar que ele ainda está vivo, que ele é o mesmo, quer dizer que ele está agindo ainda, como ele agia lá. Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos, eles tentaram passar uma mentira lá nos servos de Deus e morreram os dois, o marido e a mulher. Deus fez isso para mostrar que não era só lá no tempo da lei que ele agia e matava. E lá fora. Então, isso é o que acontece com pecadores nas mãos de um Deus irado. Lá em Malaquias está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Todas as gentes que se esquecem de Deus. E o que acontece com os pecadores? O que acontece com os pecadores que se rebelam contra Deus? Deus destrói. E o que acontece com aqueles que se esquecem de Deus? Também é destruído, porque serão lançados no inferno. Os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquecem de Deus. E o que fazer? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Buscar ao Senhor. O que eu já tenho falado muito, aqui em Malaquias 3,18, está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Só serve a Deus quem é justo, quem é ímpio não serve. Agora eu quero dizer o seguinte: o que fazer para escapar das mãos desse Deus irado? O que fazer? Buscar chegar até Ele. Isso sempre eu falo aqui, porque a palavra de Deus não envelhece. Ela sempre foi a mesma coisa e sempre será. Tem que ir lá nesse Deus e buscar esse Deus. Mas para você ir a esse Deus, você precisa de um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Você não vai a Deus por outro meio. Você não vai por meio de joelho. Você não vai por meio de oração. Você não vai por meio de sacrifício. Você não vai por meio de penitência. Você não vai por meio de reza. Você não vai por meio de votos. Você não vai por meio de promessa. Não, você tem que ir por Jesus Cristo. Você só vai a Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: vem, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Meu amigo, se você quer escapar das mãos, como diz o ditado do peão lá, das unhas de um Deus irado, busque a Deus. Mas primeiro você tem que ir em Jesus Cristo. Você vai a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que te leva a Deus. Fora de Jesus não há salvação. Você tem que passar por Ele, porque Ele é a porta. E o que está dando de coisa mal feita neste mundo, o povo dizia antigamente: o Brasil é o país do carnaval e do futebol. Estão vendo lá no Rio de Janeiro que o país lá o estado lá é o estado do carnaval e o Brasil é o país do futebol. Agora estão vendo, eles amam muito mais esses lixos do que ama a Deus, do que ama Jesus Cristo. Eles dão muito mais valor em futebol e em carnaval do que em Jesus Cristo, do que no Evangelho, do que na palavra de Deus. E tem muitos crentes trapaceiros, mentirosos, enrolão, mal pagadores, caloteiros, que estão pensando que vão ganhar a salvação, porque eles não usam ler esse livro aqui, eles não lêem esse livro aqui, estão esperando a salvação.
Mas eles vão não sei para onde, mas para o céu não. Porque a Bíblia diz que trapaceiro, caloteiro e mentiroso não herdará o reino dos céus. E tem muitos engravatados por aí que deixa esse livro de lado e fica pregando lorota, pregando mentira. Então, meu amigo, eu quero te dizer, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia este livro aqui, leia o Evangelho de João, leia a Epístola aos Romanos, leia todos os Evangelhos, vai lendo as Epístolas Paulinas, se você deseja a tua salvação. Mas não fica confiando em conversa desses pastores. Se ele pregar o Evangelho, você acredita nele, fica na igreja dele. Mas se ele não falar que Jesus Cristo salva, você vai para tua casa ler tua Bíblia, tá? Dá um like aí para nós, compadre, porque é o seguinte, aqui, esse canal aqui é o canal Radical, é o Atalaia Radical. Então tá bom, fica com Deus que meu tempo acabou. Deus te abençoe.